A lista de verificação tem duas funcionalidades básicas. A primeira delas é apenas para um simples acompanhamento daquilo que precisa ser realizado. Então, digamos que a gente tem aqui uma atividade, vou colocar aqui, ó, limpeza de banheiro. Pense que é um banheiro de uma escola, o banheiro de uma empresa, de uma instituição. Se a atividade foi efetivada, se ela não foi efetivada, e uma observação caso seja necessário. Então a gente precisa pensar assim: para eu limpar esse banheiro, o que é que eu tenho que fazer? O primeiro passo é remover papéis, colocar lixo dos cestos. Depois eu vou limpar as pias do banheiro. É um banheiro grande, como se fosse de uma escola, de uma empresa e tudo mais, então tem várias pias ali. Depois eu vou limpar as privadas, os vasos sanitários. Depois eu vou limpar, vou colocar com letra maiúscula, limpar o chão. Depois eu vou repor ou colocar, né, mais ou adicionar, se for preciso, ou trocar, ou abastecer papel higiênico. E também vou, deixa eu ver, já limpei o chão, abasteci papel higiênico, acabou. Aí aqui eu tenho a minha tabelinha, que é uma tabela utilizada para que eu possa verificar se o trabalho for feito. E aí com essa lista de verificação, eu tenho uma padronização daquilo a ser executado. Então eu sei se as pessoas responsáveis por essa limpeza, se elas estão se atentando para aquilo que precisa ser feito e se a limpeza está sendo feita numa mesma ordem. É para isso que eu utilizo uma lista de verificação. Então, o ideal é que seja sempre respondido o sim. Caso não tenha essa resposta sim, caso apareça um não aqui na frente, eu vou marcar uma observação. E aí eu consigo fazer um levantamento já de informações do porquê que determinado serviço não aconteceu. Isso já é muito rico porque já me passa dados referentes a possíveis problemas que estejam acontecendo. Então, uma lista de verificação basicamente é um esquema que eu utilizo para verificar se as ações foram efetuadas conforme uma sequência pré-estabelecida. E a pessoa que usa essa lista de verificação simplesmente anota um xizinho ou um sinal de check, daí o nome checklist também, né? No sim ou no não. Toda vez que for não, a pessoa tem que escrever o porquê que esse não aconteceu. Mas eu tenho outro uso também para a folha de verificação. Por exemplo, durante a produção lá na minha empresa, foram aparecendo alguns problemas ou alguns efeitos. A gente pode chamar tanto de problema quanto efeito. Ou seja, aquilo que eu vou percebendo lá na minha empresa e que talvez eu não goste muito que ele esteja ali presente. E aí eu preciso marcar quantas vezes que isso daqui ocorreu. Então, qual que é a frequência disso, né? Quantas vezes que está aparecendo ali para mim. Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu só selecionar, vou colocar 4 problemas que tenham ocorrido na minha empresa. Conforme eles vão aparecendo, eu vou simplesmente listando cada um deles. Então eu tenho o problema, o efeito, eu tenho a frequência que isso daqui ocorreu e o total dele ter aparecido, né? Esse total eu vou colocar alinhadinho aqui.
Então, esses problemas, digamos que eu produzo peças e algumas delas ficaram com riscos, outras ficaram com deformação, outras ficaram com descoloração e outras com dimensão inadequada. E esses problemas que me apareceram, eu vou anotando conforme eles acontecem. Aí, passado um tempo, pode ser uma semana, pode ser 50 dias, pode ser um mês, pode ser algo do gênero, eu simplesmente pego essa quantidade de tempo e faço uma frequência. Eu anoto quantas vezes ele aconteceu. Essa frequência que eu vou anotar, ela pode ser feita simplesmente utilizando um I itálico maiúsculo para poder fazer essa anotação em agrupamentos de 5 em 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou marcar aqui o total. Então deu 5, 10, aqui faltou 1, 15, 19, apareceu 19 vezes. Aí eu vou lá, vou anotando desse jeito caso eu queira. Se não, eu simplesmente registro aqui a quantidade que apareceu, 19, esse apareceu 29, vou colocar 25, 26. Esse apareceu 54 vezes e o outro apareceu 73 vezes. Eu posso utilizar uma fórmula, que é a fórmula repetir. Ó. Então, igual, repete. Repete o quê? Abre parênteses. Repete esse valor aqui, ó, que é o segundo símbolo, a segunda opção da tecla que está do lado da barra invertida, que é aquela tecla do lado do botão Z. Então eu seguro Shift e aperto a tecla da barrinha do lado do botão Z, aparece esse símbolo aqui. Coloco outra aspas duplas, então ele vai repetir esse valor. Quantas vezes? A quantidade de vezes que aparece aqui, que eu coloquei ali do lado. Fecho parênteses e aí eu vou ter as barrinhas que aparecem. Só que eu vou trocar a fonte para uma que se chama Playbill. E aí fica tudo juntinho, tá vendo? Ó, se eu colocar aqui que apareceram 200 vezes, ele aumenta essa barrinha. E aí eu carrego essa informação para baixo. Vou deixar com alinhamento justificado, vou voltar aqui para 19, né? E eu vou trocar a cor dessas, como se troca a cor da fonte. Vou colocar uma cor aqui, um verdinho, para que eu possa ver. Então, uma lista de verificação, ela tem duas funções. Lista de verificação, checklist, né? A primeira é para acompanhamento de etapas de serviços que devem ser realizados. E aí você faz a marcação de sim ou não e coloca alguma observação caso tenha ocorrido não. Ela também serve como uma forma de registro para possíveis problemas que tenham aparecido no decorrer de um tempo, de um intervalo. Pode ser uma semana, um mês, um ano, depende de qual é a necessidade de uso. Esse tipo de problema que aparece, ele me dá uma frequência e um total. Esses dados eu uso para uma outra ferramenta que se chama estratificação. Então eu pego, por exemplo, aqui, ó, vou copiar do jeito que está aqui. Esses meus problemas, eles apareceram com uma frequência que é igual a essa que eu estou jogando aqui. Só que essa frequência que eu tenho, vou trocar o nome aqui por frequência. Essa frequência que eu tenho, que é esse meu total, ele pode ter ocorrido, pronto, já apareceu. Ele pode ter ocorrido em situações distintas, como por exemplo, se a minha empresa tem turnos, quantos que ocorreram no turno A e quantas dessas ocorrências, desses problemas, ocorreram no turno B, por exemplo, ou quantas que ocorreram em qual máquina, ou quantas que ocorreram na primeira semana, quantas que ocorreram na segunda semana. Eu posso escolher como que eu quero que essas informações apareçam para mim. Digamos que dos riscos, dos 19 riscos, 10 apareceram no turno A e 9 apareceram no turno B. Deixa eu colocar centralizado. Quando eu penso em deformação, foi o igual nos dois turnos.
Quando eu penso em descoloração, no turno A foram 30 ocorrências e no turno B 34, 20 e 34. Quando eu penso em dimensão inadequada, foram 40 no primeiro turno, que é o turno A, e 33 no turno B. Então, esses dados, quando eu pego eles e faço a divisão para que eu entenda esse total aqui, como que ele aparece para mim, utilizando a divisão que for melhor para eu perceber o que eu preciso ver, isso é estratificação. Então eu pego a minha lista de verificação e eu anotei essas informações e eu faço uma subdivisão desses dados de um jeito que fique fácil para que eu entenda como eles estão se apresentando. Um exemplo clássico disso daí é nas pesquisas de eleição. Então eu tenho, por exemplo, tantos por cento da população votam no candidato A, tantos por cento votam no candidato B. Isso é um número básico, como se fosse aqui da nossa lista de verificação. Porém, eu pego esses números dos que votam lá no eleitor A e no eleitor B, eu posso pensar, como é que está a divisão entre homens? Como é que está a divisão entre mulheres? Como que está a divisão entre pessoas que ganham até um salário mínimo? Entre pessoas que moram numa determinada região do país? Quando eu faço essa subdivisão, eu estou estratificando, do mesmo jeito que eu fiz aqui, dividindo em turno A e turno B. Então, a ferramenta de lista de verificação, ela fornece dados para saber se um trabalho, se um processo, se uma atividade está sendo seguida conforme foi planejado. Serve também para que eu levante dados de efeitos ou de defeitos ou de itens, de coisas, de problemas que eu não quero que apareça, e aí eu vou listando eles para que eu tenha um total num período de tempo a ser definido, uma semana, um mês, um ano, um semestre, e eu posso pegar esse total da lista de verificação e estratificar, ou seja, promover esse total aqui numa visualização dividido em setores que juntos formam o meu dado total. E essa divisão, ela não tem uma regra específica. Ela pode ser utilizada do jeito que facilitar a leitura desse contexto. Então aqui nós vimos duas ferramentas. A lista de verificação, representada por essas duas tabelas que foram feitas, e também uma estratificação, que é a divisão dos dados em partes para que possam ser interpretados.